Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na Suécia, um local diferente aqui mudando um pouco para vocês. E esse aconteceu em 1992, envolve ali o desaparecimento de uma jovem. É um caso cheio de mistérios. A polícia não consegue explicar o que aconteceu. Eles tiveram algumas pistas, mas infelizmente o caso esfriou durante os anos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Helena Anderson. Em 1992, Helena Anderson estava com 22 anos e morava em Mariestad, uma pequena cidade de cerca de 15 mil habitantes no nordeste da Suécia. No dia 14 de junho de 92, um dia quente de verão, ela saiu para dançar naquela noite com alguns amigos. Havia uma festa em um hotel da cidade. Em alguma hora da noite, eles saíram do hotel em que estavam e foram para uma boate no centro da cidade. Algumas horas depois, perto das 2 horas da manhã, Helena já estava cansada e queria ir para casa. Pouco antes do local fechar, ela precisou voltar, pois tinha esquecido suas chaves. Ela ligou para sua casa, conversou com sua irmã e disse que já estava voltando. Como já era de madrugada, sua irmã insistiu que ela voltasse de táxi. Não temos certeza se Helena pegou um táxi naquela noite. A única coisa que sabemos é que ela nunca voltou para casa. Depois que horas se passaram sem nenhum sinal de Helena, sua família chamou a polícia. No dia seguinte, a polícia vasculhou a área em busca da jovem e encontrou um único vestígio de suas sandálias em um mato e seus anéis ao longo de uma estrada que Helena teria andado. Eles estavam a apenas 100 metros da casa em que ela dividia com seus pais e com sua irmã. A polícia então conversou com algumas pessoas que também estavam na boate naquela noite. Seu último avistamento foi em uma praça que havia perto da boate. A partir daqui, seus movimentos são desconhecidos. Havia um ponto de táxi a 300 metros do local que ela poderia ter ido, e alguma coisa aconteceu no meio do caminho, ou vários caminhos que ela poderia ter seguido para ir a pé para casa. De início, a polícia suspeitou que alguma coisa aconteceu com Helena quando ela estava na praça decidindo o que fazer. Mas como era uma noite quente, havia muitas pessoas na rua e alguém teria visto alguma coisa. Algumas testemunhas foram à polícia e disseram que perto das 3 horas daquela madrugada ouviram uma mulher gritando. Uma testemunha, que era conhecida de Helena, deu uma descrição maior quando ouviu os gritos. Essa mulher disse que estava passeando com seu cachorro entre 2h30 da madrugada e 3 horas e ouviu alguns sons estranhos vindo de uma ciclovia que tinha perto de uma floresta. Entrando na ciclovia, ela então ouviu os gritos, dizendo que vinham de uma área próxima à casa de Helena, talvez de um parquinho que havia lá. Os gritos duraram cerca de 5 minutos e havia 2 vozes masculinas presentes, ambas suecas. Apesar dos gritos, descritos como de desespero, não houve pedido de ajuda. A testemunha afirma que a pessoa que ela acredita que era Helena estava gritando não e você não deve fazer isso. O barulho terminou com a batida forte de um carro, mas a testemunha não ouviu nenhum motor se afastando. Ela estava 100% certa de que era Helena que ela ouviu gritando sem possibilidade de estar enganada. Enquanto isso, outra testemunha disse ter observado um carro branco, possivelmente um Honda, circulando pelas ruas próximas à casa de Helena. Este veículo passou por sua casa 2 vezes e estava com os faróis desligados. Então, depois que isso aconteceu, a polícia tinha quase certeza que se tratava de um sequestro. Eles pensaram que talvez um taxista que tinha péssimas intenções a sequestrou naquela noite. Eles entrevistaram vários taxistas que tinham ali por perto, mas não encontraram nada. Uma outra teoria que foi levantada é que a Helena teve um caso com um professor
o professor acabou a engravidando, só que esse professor ele era casado, então como ele não queria que fosse descoberto a traição, ele a matou naquela noite, mas é claro que isso nunca foi provado e foi apenas uma teoria levantada na época, ali a gente pode dizer que foi apenas um boato. Outros alegaram que havia todo tipo de pessoas desonestas trabalhando naquela área, com um deles sendo condenado em 1998 pelo assassinato de um motorista. Obviamente, eram apenas teorias, e nenhuma delas foi confirmada. Havia 3 principais suspeitos no caso na década de 90, identificados apenas como o de 25 anos, o detido e o homem do óculos de piloto. Seus nomes verdadeiros não foram revelados. O primeiro suspeito, o de 25 anos, foi o primeiro homem preso e conexão com o desaparecimento de Helena, sendo detido em julho de 92, pouco mais de um mês depois do caso. A principal evidência contra o homem foi que uma testemunha alegou ter visto Helena entrar no carro do homem na noite que ela desapareceu. A polícia encontrou pelos de cachorro branco no banco de trás do veículo. Helena também possuía um cachorro branco, então possivelmente os pelos estavam em suas roupas e poderiam ter caído no banco quando ela entrou. Mas a declaração da testemunha era totalmente falsa, com o infrator condenado à prisão por inventar o incidente. Não há nenhuma sugestão de que o jovem de 25 anos esteja envolvido no desaparecimento de forma alguma. O que ficou conhecido como o detido era um homem conhecido de Helena. Na altura do desaparecimento, ele vivia nos arredores de Scoraborg, a mais de 255 quilômetros de distância de Maristead. Várias pistas enviadas à polícia levantaram suspeitas sobre o homem, e quando questionado por um jornalista, ele disse apenas que conhecia alguém que estava em Maristead naquela noite. O detido foi levado para interrogatório em 96, passando 2 noites sob custódia. A polícia posteriormente concluiu que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento e o removeu do inquérito. O principal suspeito nesse caso é o homem dos óculos de piloto. Antes do hotel encerrar a festa, Helena foi vista com o homem usando óculos escuro estilo aviador no hotel. O indivíduo ficou até pouco antes de Helena partir na noite do seu desaparecimento. Sua aparência combinava com a de um homem que uma testemunha disse ter visto na companhia de uma mulher indo em direção à casa da família Anderson. Embora a testemunha não pudesse ter certeza de que a mulher era Helena, a descrição de suas calças combinavam com as usadas no momento de seu desaparecimento. Ele rapidamente se tornou um dos principais suspeitos no caso, depois que foi revelado que ele não tinha um álibi forte para o momento após o fechamento da festa no hotel. O homem contou uma história confusa e parecia que ele estava mentindo. Nessa época, a polícia não encontrou nada que pudesse ligá-lo ao crime. Em 2010, um carro branco foi examinado em busca de evidências pelos investigadores. Anteriormente, pertencia a um homem de 80 anos que morreu em um incêndio. O carro foi analisado por causa de dicas do público. Foi considerado que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Em 2018, os investigadores enviaram as sandálias e os anéis para análise no Centro Forense Nacional, conhecido pela sigla NFC. Os resultados mostraram 3 traços diferentes, uma partida mista e os demais sendo acertados separadamente para um homem e uma mulher. A mulher mostrou uma correspondência familiar para Helena que pode ser descontada. O do homem era mais difícil de identificar, pois não havia nenhuma correspondência no banco de dados do NFC. Não foi encontrado DNA no anel. Os investigadores rapidamente apontaram que, embora nenhum DNA nas sandálias de Helena correspondessem ao homem de óculos de piloto, isso não excluiu das investigações, sem evidências de que esses perfis estivessem ligados ao crime. O homem do óculos de piloto foi preso em 2017 por causa de ligações com o caso, mas foi solto logo depois. Desde então, o grupo Cold Case de Gothenburg assumiu o caso, procurando lançar uma nova luz sobre o caso que a maioria das pessoas acredita ser um assassinato. O grupo é composto por 6 policiais que se dedicaram a dar continuidade às investigações de casos considerados arquivados. Com as novas evidências de DNA sendo apresentadas, mesmo com os resultados decepcionantes, muitos estão satisfeitos que a polícia parece estar mais uma vez avançando em um assunto que deixou a Suécia perplexa por mais de 30 anos. Agora parece que eles realmente entenderam o que dizemos e queremos e que há uma forte vontade de seguir em frente.
resolver isso e finalmente ter um final, disse a irmã de Helena. Ela ainda concluiu que tem uma vida antes e uma vida depois do desaparecimento de Helena. Eu nunca fui realmente capaz de sentir uma alegria incondicional por nada, ou realmente capaz de sentir mais alguma coisa depois do que isso aconteceu. Parece possível que Helena tenha sido sequestrada e colocada em um veículo quando queria ir para casa. Ela poderia, sem dúvida, ter ligado para um táxi ou chamado um na rua, sendo vítima de um predador em um táxi falso, como tantos outros fizeram antes e depois do seu caso. Da mesma forma, ela pode ter pedido carona para algum conhecido e ele acabou fazendo algo com ela. As declarações de testemunhas oculares parecem sugerir que Helena estava a pé. Uma testemunha ter visto alguém que respondia à sua descrição e outra ouvindo gritos perto de uma floresta. Esses gritos foram notados por alguém familiarizado com Helena e, curiosamente, não pareciam ser pedidos de socorro. Uma questão foi levantada e que se Helena estava a pé e que ela não foi colocada dentro de um carro, provavelmente o seu corpo seria encontrado em algum local próximo. A gente pode dizer que um serial killer ou um assassino que viu a possibilidade de cometer um crime com ela, a assassinou ali na rua mesmo e depois colocou o seu corpo em algum local. Provavelmente ele não teria tempo de bolar um plano para ver algum local assim muito escondido para deixar o corpo dela, que até hoje não foi encontrado. Então, essa questão foi levantada que se algo aconteceu com ela na rua, provavelmente o seu corpo seria encontrado por ali perto, mas nunca foi. A gente vê que provavelmente um crime aconteceu na rua quando a gente vê que as sandálias dela estavam jogadas na rua. Isso mostra que aconteceu alguma luta. Já o que é mais difícil de explicar são os seus anéis. Localizados à beira de uma estrada, possivelmente foram arremessados de um carro. Esses anéis eram ofensivos para o seu assassino, foi um assalto que deu errado, ela mesma jogou como uma pista. Todas essas perguntas, infelizmente, não têm resposta. Em 2021, quase 30 anos após o desaparecimento de Helena, houve um avanço significativo no caso quando um homem de Marystead foi preso por suspeita de assassinato. O suspeito na casa dos 60 anos já havia aparecido na investigação, mas nunca como suspeito. Os investigadores posteriormente isolaram uma residência em Redbin enquanto revistavam a propriedade com uma equipe de cães. Eles não comentaram sobre o motivo da busca. O homem que negou as acusações foi dito por conhecidos como um solitário que sofria de doença mental desde o início dos anos 90, então com 30 anos na época. Ele possuía um carro semelhante ao visto na área na noite de desaparecimento de Helena, mas a polícia acredita que o veículo foi sucateado há muito tempo. O homem que foi acusado de homicídio, mas depois foi descartado, dizem que ele não tinha uma relação com a Helena e que ele ao menos a conhecia. Em 14 de junho de 2022, o caso completou 30 anos, e no dia 20, os promotores suecos que cuidavam do caso decidiram encerrar todas as investigações e não trabalhar mais no caso. Só será reaberto se surgirem novas provas. Nós realmente tentamos fazer as medidas investigativas que podíamos, então é claramente triste quando você não avança, especialmente em um caso como este que é antigo. Não ter fim é triste, disse uma das promotoras do caso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o que nos deixa muito triste é que o caso não está mais sendo investigado. Só se aparecer uma nova pista, algo muito importante. A gente sabe o quanto isso é difícil. Já se passaram 30 anos e isso deixa o caso ainda pior, porque provavelmente ele não vai ter solução. Só se alguma coisa muito boa aparecer, alguém aparecer, contar que viu alguma coisa naquela noite. A pessoa pode estar escondendo isso por 30 anos, e isso a gente sabe que às vezes acontece, mas é bem difícil, é bem raro. O que a gente pode esperar é que alguma coisa aconteça e que o caso volte a ser investigado. Também achei bem forte nessa questão ali daquele homem que foi preso, depois ele foi liberado, não foi acusado, nem revelar o seu nome. Tem também a questão do homem que usava o óculos de piloto. A gente viu que ele é o principal suspeito nesse caso, mas também é o caso com muitas pontas e muitas perguntas sem respostas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.